Então, meu nome é Laís Brito, eu sou enfermeira, sou formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana e atualmente eu sou especialista em saúde e atenção à pessoa idosa nas obras sociais Irmã Dulce e também na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Estou muito feliz pelo convite, né, falar um pouquinho sobre o meu conhecimento acerca da saúde da pessoa idosa em um contexto de pandemia da Covid-19, em que a pessoa idosa é o grupo de risco, né, o principal grupo de risco. Parabenizo você, Eliane, Marilza, que te afeta, por promover uma discussão tão Obrigada. pertinente. É E sim, a gente tem pessoal, guardem suas dúvidas, participem, tá? Tô vendo várias carinhas isso, conhecidas aí, estou muito feliz. isso. É, bom, deixa eu me apresentar, né, para as pessoas que não me conhecem. Meu nome é Eliane, eu sou psicóloga. Assim como Laís, nós fizemos, né, a residência juntas em atenção à saúde da pessoa idosa lá no Irmã Dulce, e pela Baiana também, trabalhamos juntas, né, e temos algumas coisinhas para conversar, né, sobre esse grupo de risco, que está, né, é um grupo que infelizmente tem sofrido com essa pandemia. E hoje nosso objetivo é trazer um pouquinho de esclarecimento, né? A gente sabe que está sendo muito falado, mas eu acho que quanto mais a gente puder trazer informações, quanto mais poder esclarecer, vai ser melhor e vai agregar, né? E aí, para começar, Laís, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre por que que o idoso, né, ele é visto como, ele está, né, visto, ele está como um grupo de risco para essa pandemia, né? O que é que no idoso traz nele essa vulnerabilidade? A gente pode perguntar também, tá? Alguma coisa, deixa eu só entrar aqui. Continue. Então, quando a gente fala do idoso, a gente fala de envelhecimento, naturalmente esse processo ele acarreta várias alterações que a gente chama de alterações fisiológicas do envelhecimento. Fisiológicas no sentido de que não tem nenhuma patologia, nenhuma doença associada no processo. É um envelhecimento natural. É uma pessoa que envelhece sem ter nenhum processo patológico, uma doença associada. Só nesse Uhum, processo fisiológico, a gente já tem várias alterações que deixaria esse idoso no grupo de risco. Por exemplo, pense comigo. Se uma célula envelhece, significa que ela está perdendo função, certo? E agora, o indivíduo que envelhece, ele está com todas as células do seu corpo perdendo função. E a gente, como é uma máquina muito perfeita, o corpo começa a criar mecanismo para manter o equilíbrio, que a gente chama na saúde a homeostase. E aí, para manter esse equilíbrio, ele começa a fazer alguns mecanismos de compensação. E tem várias alterações que vai ter no idoso, que vai colocar ele no grupo de risco. A gente pode citar algumas, por exemplo, a diminuição da massa muscular, a diminuição do ganho energético, com maior gasto energético para realizar uma atividade, perdas ósseas, estreitamento de vasos sanguíneos, diminuição da uhum, complacência, né, do pulmão. Então, vários uhum, fatores associados a esse envelhecimento vai colocar ele no grupo de risco. E isso eu estou falando fisiologicamente. Se a gente colocar um uhum. idoso que tem alguma patologia associada, a gente vai ter duplamente a pessoa no grupo de risco. Vocês conseguem entender isso? Consegue entender assim? O normal é que com o nosso envelhecimento, né, Lai, a gente já tem algumas percas. E se você ainda tem uma doença Exatamente. associada, isso ainda vem a aumentar esse risco, Exatamente. né? E aí, E é Lai, por isso que o idoso ele é tão isso. Ele continua. está tão vulnerável nesse processo. Porque fisiologicamente ele já está vulnerável, só o fato dele ter 60 anos, ele já está vulnerável. Porque se você colocar a Uhum, vitalidade de um idoso com a vitalidade de um jovem, a gente não vai ter o mesmo processo. Por mais que o idoso ele teve um hábito de vida saudável, ele fez exercícios, ele vai estar vulnerável. Eu estou falando de um idoso saudável. Agora, partindo que nós estamos num país subdesenvolvido, ou seja, o perfil de pessoas que envelhecem no país é um perfil que, de idosos que são pobres, ou seja, tem uhum, um poder aquisitivo baixo, ou seja, ele tem um acesso de estrutura de saúde, alimentação, educação baixo. Então, só por vias disso, ele tem uma alimentação rica em gordura, rica em carboidrato. Obviamente, ele vai ser potencial para ter uma diabetes mellitus e para ter
uma hipertensão arterial sistêmica. E é por isso que hoje em dia a Uhum, gente associa muitas doenças crônicas com envelhecimento. Não deveria, mas infelizmente nos países subdesenvolvidos como o Brasil, 70% dos idosos eles têm algum combo de doenças crônicas não transmissíveis. Que combo é esse? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o que a gente chama de colesterol alto, uma insuficiência venosa periférica, e com isso pode acarretar uhum, outras coisas, né? Pode vir a ter um AVC e ficar sequelado, sem contar nas uhum, doenças como Alzheimer, o Parkinson, tudo isso acaba sendo atrelado ao idoso nesse processo, porque uhum, infelizmente a gente ainda é uma sociedade que envelhece mal. E se a gente uhum, pensar num contexto de um idoso que teve hábitos de vida bem ruins, que viveu na boemia, que era legal fumar. Então a gente já vai ter o quê? Outro processo associado a isso. Então ele fez uso de tabaco 30 anos, então provavelmente hoje ele deve ter no mínimo um enfisema, uma DPLC. Se esse idoso ele for acometido por uma COVID-19, infelizmente, ele vai precisar ser hospitalizado para fazer no mínimo uhum, suplementação de O2, que seria o uso do cateterzinho de O2. E em casos mais uhum, avançados, ele ia precisar mesmo da ventilação mecânica, né, ser entubado. Então, é por isso que uhum. a gente levanta, assim, a bandeira de um envelhecimento saudável. É possível, mas envolve outras questões, né, principalmente sociais. E aí, lá, agora você falando da questão do uso do tabaco, né? É uma questão pessoal minha. Por exemplo, a minha mãe, ela foi fumante por muitos anos. Ela deixou de fumar, eu acho que tem uns 10 anos, 12 anos. Isso, mesmo ela já ter esse tempo que ela não fuma mais, mesmo assim, o fato dela ter fumado ainda deixa ela mais vulnerável, além do fato de ser idosa, é isso? Exatamente. Totalmente, sim. Infelizmente, é como se o pulmão tivesse memória. E Hum, aí, o fato dela ter usado vários anos, em algum momento pode acarretar. Pode ser que não, a gente vê, tem gente que bebe, que fuma há anos. Ah, fumo há não uhum, sei quantos anos, nunca tive nada. É uma questão de estrutura mesmo do organismo. Da mesma forma que a uhum, Covid, tem gente que tem sintomas leves, tem gente que tem sintomas graves e tem gente que fica assintomático. É uma resposta, uhum, assim, muito particular, entende? Mas é um fator de uhum, risco, sim. Por que que a gente diz que é uhum, fator de risco? Porque existem estudos que comprovam que a maioria das pessoas que fumaram por mais de 10 anos, elas são mais propensas a desenvolver algum tipo de doença respiratória. E no caso da uhum, COVID, como os principais sintomas estão associados diretamente, né, com comprometimento de vias aéreas, vias respiratórias, a gente já vê que ele vai ter um problema maior, porque ele já tinha um problema relacionado ao uso do cigarro, entende? uhum. Vocês estão me Sim. ouvindo bem, gente? Alguma Porque eu não dúvida, estou segurando o pessoal? fone. Tá, eu estou conseguindo ouvir bem. É, Pronto. então, assim, além da... Oi, Bruno. Além da Oi, questão Bruno. é, é, da idade, né, do envelhecimento, também é importante levar em consideração essa questão da singularidade, né, Lai? Porque você vai ver que tem idoso que ele Exatamente. vai, né, pode até ser, né, adquirir o vírus, mas não necessariamente ele vai desenvolver os sintomas como o outro, né? Você poderia falar um pouquinho mais por que essa diferença e tal? São respostas mesmo de imunidade. O idoso ele vai ter uma resposta fisiologicamente, uma resposta da imunidade menor. E aí, se a gente pensar no idoso que teve uma vida saudável e que não tem uma patologia, ele vai se dar melhor no enfrentamento do Covid. Se ele é um idoso que ele tem apenas hipertensão, ele já vai se dar melhor com relação a um paciente que tem hipertensão e diabetes, por exemplo. O diabetes, a gente Uhum, pode usar como exemplo que no ambiente hiperglicêmico no organismo, ou seja, no ambiente em que tem um excesso de açúcar dentro do meu sangue, acaba minimizando a minha resposta de debelar aquela infecção, a minha resposta à imunidade, entende? Então, é por hum, isso que acaba criando um ciclo de cadeias. E se eu falar de um idoso hospitalizado, de um idoso que precisou ser entubado, a gente vai entrar ainda em outros poréns. Por exemplo, a infecção hospitalar. A gente ainda vai ter que uhum, lidar com sim, isso. Por quê? sim. Porque o ambiente hospitalar, apesar da CCIH tentar controlar, enfim, de Uhum, várias formas, a gente ainda tem o que a gente chama de infecção nosocomial. E aí, uhum, o indivíduo que foi entubado, que foi hospitalizado, ele já tem a fragilidade de ser idoso, já tem patologias pregressas, né?
já tem que Uhum. lidar com esses parâmetros que eu tenho que controlar. Então, eu tenho que pensar, pô, ele é diabético, então eu tenho que controlar isso. Pô, ele tem hipertensão, eu tenho que controlar isso. E ainda tenho que controlar os sinais e sintomas que ele está tendo com relação à Covid-19. E aí, se Uhum. nesse ínter ele adquire uma infecção hospitalar, que pode ser por uma gama de bactérias e vírus, eu vou ter que lidar com dois processos, o do Covid e o da infecção hospitalar. E o do Covid acaba sendo pior porque a gente não tem ainda um manejo, a gente ainda está descobrindo como é que lidar com a Covid-19. E Uhum. aí, por ser vírus, ele se comporta de várias formas. Ele pode se comportar em mim diferente de se comportar em você. Ele consegue se mutar, se adaptar. É tanto que as respostas, né, na Europa têm sido diferentes dos sinais daqui. Então a gente Uhum. vê que lá o sinal predominante era a febre. Hoje aqui a gente tem vários casos de que não teve febre. Então ele tem conseguido se mutar. E aí, dentro do Uhum. contexto do idoso, a gente tem que lidar com isso, com medicamentos que ainda não existem, apesar de falar muito do uso da cloroquina, mas eu não vou me Uhum. ater a isso, porque não é da minha área, é da área médica e ainda está sobre estudos, é para usar com ressalva. Então, associando uma infecção hospitalar com uma infecção pela Covid, que eu não tenho um medicamento, não sei como ela se comporta ainda. É bastante complicado. E tendo que lidar com o controle de de doenças crônicas associadas, entende? Eu acabo fazendo um combo. Eu tenho que controlar a Covid, eu tenho que controlar a hipertensão, eu tenho que controlar a dislipidemia, eu tenho que controlar a diabetes, e aí Uhum. acaba contribuindo para que ele possa vir a descompensar. E fora, Verdade. sem contar reserva energética. Para debelar uma infecção, eu preciso de reserva Isso. energética. Eu Ô, preciso Lai, mesmo de criar condições que o ô, meu Lai, organismo consiga me defender. Oi. deixa eu te falar uma coisa. Tu tá falando para debelar a infecção, né? O que é debelar uma infecção? O que é debelar? É vencer. Pronto. Para Basicamente combater é a isso, é infecção, né? controlar, é conseguir Aham. extinguir a infecção. Porque Sim. assim, por que que o coronavírus é tão perigoso? Né? O novo coronavírus, porque a gente já tem outros tipos Uhum. anteriormente. Porque o nosso corpo não tem resposta imunitária ainda. Então, Verdade. até a gente criar esse passaporte imunitário, vai demorar um pouco. E aí, é como eu falei, o idoso ele pode ter várias respostas, e uma dessas seria, por exemplo, alguém que fez atividade física, alguém que não foi fumante, alguém que tem uma alimentação muito boa, que tem um poder aquisitivo Uhum. muito bom, que pode ir no nutricionista, entende? Esse Uhum. idoso ele tem potencial de entrar e sair de uma Covid, mas Uhum. depende muito. A gente viu o presidente, se eu não me engano, de um banco muito famoso, não estou me lembrando o nome agora, que ele faleceu e ele tinha todo o suporte, ele provavelmente tinha uma Uhum. vida muito boa. Então, isso não é parâmetro para todos, mas infelizmente é fator de Influencia, né? risco. Influencia muito, muito. Uhum. Ou seja, além dessas peculiaridades do idoso, tem que levar em consideração o nível socioeconômico, né? Também que Exato. influencia nessa questão do tratamento, na questão, Total. né, até de ser acometido por esse vírus. É, Diana está perguntando aqui quais as precauções necessárias para quem tem idoso que não aceita ficar em casa. Oh, esses idosinhos. Ah, a gente recebe muito isso, muito, porque diz Muito. que o idoso tem a fama de ser teimoso, né? Eu não gosto de rotular o idoso como teimoso, Verdade. porque provavelmente, se você for analisar, ele foi um adulto teimoso, ele foi uma criança teimosa, então ele só está perpetuando aquilo que ele é, Isso. né? E muitas O vezes, primeiro passo, diga, amor. rapidinho, é só fazer uma consideração com relação a isso. E Aham. muitas vezes não é que a pessoa talvez nem foi tão teimosa, né? Mas o idoso, muitas vezes, ele acaba sendo podado em algumas coisas pela questão de ser idoso. E aí ele quer simplesmente exercer a autonomia e a Isso, independência que ele tinha. E aí acaba passando isso. por cima na questão daquele teimoso, né? Ele quer exercer aquela autonomia, aquele Aham. livre-arbítrio dele, vamos A dizer gente assim, criou né? um estereótipo de idoso, Isso, né? Então, tudo que passa desse justamente. limite que a gente criou que o idoso pode ir, a gente considera que não é legal o idoso fazer. Ou então, Uhum, o filho quer mandar no pai, ele não vai aceitar. O neto quer mandar no avô, ele não vai aceitar. Então, tudo parte muito do princípio de conscientização. A gente precisa justamente. conscientizar, mostra reportagens, faça leituras para que ele veja casos mesmo, Uhum, né, de pessoas jovens, de pessoas idosas, para que ele tenha também um comprometimento
com a saúde dele. A gente chama de corresponsabilização. Ele precisa Uhum. também se responsabilizar pela saúde dele. Porque, infelizmente, ou felizmente, felizmente no sentido de que a gente fazendo a nossa parte, ficando em casa, a gente consegue controlar muito, né? E os Uhum. idosos, é, o Sim. principal a principal defesa seria realmente essa de ficar em casa, né? O tão Uhum. batido jargão durante essa quarentena. Então, é Isso. tentar conscientizar mesmo. Algumas pessoas têm utilizado de outros meios, né? Tipo, a dizer que vai cortar o benefício, enfim. Aí Uhum. vai da criatividade da pessoa. Eu não É. concordo, só que Uhum. quem sabe é quem está passando, né? Eu tenho uns avós bastante teimosos. Meu pai é muito teimoso, eu já imagino quando ele ficar velho, eu vou ter que usar de algum mecanismo mesmo de segurar ele, porque é uma relação de custo-benefício. Eu vou deixar ele sair sem máscara, fazer o que quiser e depois, né, talvez Uhum. desenvolver uma Covid-19 no sentido dele perder a vida, sendo que poderia ter ficado em casa, né? Então é Uhum. melhor a gente pagar pelo excesso nesse início do que passar Sim. depois por um processo de luto. Eu acho que O é carro assim, já tá velho, né, Anderson? eu acho, Exatamente, tem que fazer. eu acho que cada familiar, né, que tendo o seu idoso, ele busca de alguma forma estratégias para lidar com isso, né? É engraçado que hoje estava passando no Exatamente. jornal uma filha falando, meu pai, ele não quis usar máscara, meu pai, ele não se cuidava e ele É morreu, se complicado. cuida. Então, assim, claro que a gente vai usar de todas as artimanhas, a gente vai tentar Mas ele é um ser mostrar, humano com autonomia. conscientizar, mas ele também, se for um idoso que tem a sua autonomia, tem a sua Isso. cognição preservada, Uhum. né, mesmo sendo por uma falta de entendimento, fica difícil, né, mesmo de fato, controlá-lo, né, mas eu acho que o importante Isso. é sempre mostrar as consequências do que está acontecendo, o Uhum. que pode vir a acontecer com ele, né? Então, assim, Exatamente. É se mais uma tiver que trabalhar sair, na conscientização. se tiver que sair, é sempre usar, né, as medidas que está aí, usar máscara, o álcool, né, estar sempre Isso. nessa questão da higienização é muito O importante, que né? a gente, o que seria ideal é o seguinte: se tratando de um idoso que tenha um suporte familiar, ou seja, que ele tenha alguém que possa ficar com ele ou com eles, para dar um suporte em qualquer atividade, para dar um suporte, ficar em casa com eles. Esse seria o ideal. Uhum, E o ideal é que outra pessoa fosse fazer as compras de farmácia, de supermercado, resolver qualquer outra necessidade e deixaria as compras na porta de casa e a pessoa que está dentro de casa com os idosos gerenciaria esses cuidados de higienização dos alimentos. Isso uhum, seria o ideal. Agora, partindo do princípio que são idosos que moram sozinhos. Aí a gente pode contar com a rede da solidariedade dos vizinhos. A gente viu que tem crescido muito vizinhos é. que têm se proposto aí fazer as compras Uhum, desses idosos para evitar que eles saiam, né, de isso. casa. E tem os Uhum, idosos que realmente têm um cerco, né, fechado com relação a esse contato, né, com famílias e outras pessoas que possam dar um aparato. Às vezes os filhos moram em outra cidade e não teve como fazer esse deslocamento. Então aí eles uhum, vão ter que utilizar de um rodízio. Naquele que for um idoso mais jovem e que for mais independente, vai sair para uhum, fazer, claro, quando necessário mesmo, tipo extremamente necessário para fazer as compras de farmácia, de supermercado e aquilo que pagamento de contas, se não souber usar a internet ou algo do tipo, mas utilizando mesmo dos meios de prevenção, né? As regras de etiqueta, de não espirrar nas uhum, mãos, de utilizar a máscara, de sim. levar consigo o álcool gel, de preferência pode utilizar até as luvas também, se for o caso. E quando chegar em Uhum, casa, né, sim. tomar cuidado de tirar as roupas, tomar aquele banho, mesmo que a gente chama de banho de pé à cabeça, e botar as roupas para higienizar os alimentos, né, que pode ser com Veja ou com a solução de hipoclorito, que é a nossa famosa Quiboa, e manter Uhum, mesmo aquela limpeza. E sim. não perder o rigor e sair sempre de máscara e somente quando for necessário. Mas o ideal é que eles tenham um suporte mesmo, né? A gente sabe Sim. que tem idosos que têm esse vínculo fragilizado, infelizmente. Uhum. Deixa eu ver aqui os comentários. Eu falo demais, gente, não estou conseguindo nem acompanhar. Leide respondeu que foi o presidente do Santander que você falou, né, que faleceu. Isso, exatamente. E aí a filha teve um depoimento chocante, né? Que ele morreu precisando do que era gratuito, o ar, porque a gente gosta muito de condicionar as coisas às condições financeiras, né?
Claro que a Uhum. gente sabe que é determinante em alguns momentos, mas Sim. ele tinha todo o aparato tecnológico até de montar na casa dele, no quarto, uma UTI. Mas ele morreu precisando daquilo que é gratuito, o ar. Então a gente não pode dizer que ele é vulnerável, ela não é. Todos nós somos vulneráveis Uhum. e temos uma resposta que pode mudar, não uma resposta imunológica nesse caso. Uhum. É, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta sobre medicação que Sim, alguém fez aqui em cima, porque eu não consegui tomara que eu abrir saiba. no computador aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Fiquem em casa, viu, pessoal? Conscientize seus idosos. Com certeza, Não né? É vamos um grupo que. flexibilizar, não vamos flexibilizar porque não tá fácil. Bom, eu não achei aqui a pergunta, daqui a pouco eu volto. Tem uma pergunta Com sobre idoso relação com ao doença uso de cardíaca. medicamentos, também é uma coisa que a gente pode falar, né? Que a maioria faz uso de polifarmácia e tal. Uhum, O que seria polifarmácia? Usar múltiplos medicamentos. A gente trabalhou em sim, ambulatório, a gente sabe é, que chegava com uma lista que nem eles mesmos sabiam para onde começar, de tanto medicamento que tomava, que dava 8, 10, 15, e a gente sabe uhum, que isso também acaba sendo um fator de risco, porque sim, cada medicamento daquele ali é para controlar uma patologia. E a gente sabe que o uso de muitos remédios, com o tempo, vai acontecer o quê? uhum, Ele vai ter um problema hepático, ele pode desenvolver um problema, insuficiência renal, uhum, um problema gástrico. E a gente sabe que tem, né? É idoso que faz automedicação. Ah, o omeprazol é bom para isso e toma igual água. Então, a gente vê é muito dessas verdade. coisas. Precisa de uma orientação muito acirrada mesmo e ter uma vigilância com relação a isso, né? Uhum. Os que não têm suporte, infelizmente, aí fica um pouquinho. A gente tem que criar estratégias, um mapinha, para poder ir fazendo o acompanhamento. Ainda não Leide, há. só rapidinho aqui, uma pergunta de Leide. Ela está Pode falar. perguntando, Lai, se existe algum cuidado especial para o idoso que tem problema cardíaco, ou se é os mesmos cuidados. São os mesmos cuidados. A gente sabe que se ele acabar desenvolvendo a COVID, aí os riscos são muito grandes, porque como se trata de uma região central, né? Uma patologia na região Uhum, central, coração, associada a uma infecção, é muito difícil da pessoa conseguir debelar, todo mundo vai lembrar dessa palavra, vai é, conseguir vencer, né, a isso. Covid-19. Mas os Uhum, cuidados são esses mesmos. E, preferencialmente, não sair de casa. Não sair mesmo. Esses aí, porque tem patologias associadas. Então, a gente já acaba entrando naquele combo lá que uhum. eu falei no início. A pergunta de medicação era de Eudibora Chagas. Eudibora Chagas. Ele está perguntando, acho que ela é uma mulher, ela está perguntando se para o idoso está tendo algum medicamento, está sendo utilizado algum medicamento para o idoso, algum medicamento especial, né? Quais os riscos. Não, não. A Não, gente mentira. Ela está ainda não perguntando assim, tem. quais os riscos das medicações que estão sendo utilizadas para o tratamento do Covid no idoso, se existe algum risco. O risco vai ser o mesmo, né, que para os outros. Porque o que é que acontece? Esses medicamentos, eles têm doses altíssimas de anti-inflamatórios, Uhum, que são sim, utilizados geralmente para doenças autoimunes, para lúpus, né? sim. Então, quando a gente fala de um medicamento anti-inflamatório, ele acaba deprimindo bastante o sistema de imunidade. E aí pode haver, com o uso exacerbado desse tipo de medicamento, sobrecarga cardíaca. E aí Uhum, é por isso que, infelizmente, a gente tem visto bastante óbitos, sim. inclusive de pessoas da área, né, da área médica, que fez o uso da cloroquina em uma escala muito alta, porque usou um pouquinho, não teve o resultado que esperava, aí usa mais um pouco, aí vai fazendo aquele ajuste de dose, e aí, às vezes, associada, por exemplo, a uma patologia cardíaca, não vai aguentar. Então, tem Uhum, que ser com um uso, assim, bem, sabe, tatiano, como a gente chama, para poder alcançar uma dose de ajuste. Porém,
ela não foi feita para isso. Nós não temos uma medicação para o Hum, Covid-19. São sim. testes, está se fazendo testes. Pode ser que daqui a alguns dias, alguns meses, a gente tenha que. Foi o pior erro ter usado a cloroquina, entendeu? Porque a gente ainda está Uhum, tateando com relação a esse tratamento. sim. Mais específico para o idoso, não. Uhum, com certeza. E aí, eu não sei se você poderia, deve ter abordado já abordou um pouquinho, mas por que que o Covid ele é tão agressivo para o idoso, né? Você falou no início, mas assim, por exemplo, falando da diabetes, né? O idoso que tem diabetes, por que que o Covid ele é tão agressivo? O idoso com a doença cardíaca, por exemplo, por que que o Covid ele pode se tornar algo tão agressivo para esse idoso lá? Por exemplo, no caso da diabetes, a diabetes é uma disfunção de Uhum, da secreção de insulina, né? Então, uhum, por si só, já é um comprometimento bastante grande, porque a gente está falando da síntese do ATP, a gente está falando de, falar na linguagem popular, a gente está falando de ter energia, gente, da célula menorzinha que dá força da gente fazer as nossas atividades diárias. Então, se eu tenho um problema nesse órgão e eu não consigo utilizar a energia não consegue entrar na minha célula, já é um problema muito grande. E aí, associado a esse processo inflamatório, eu não vou conseguir, o processo inflamatório que eu falo é o processo da COVID. Por quê? Quando a gente tem esse processo infeccioso, a resposta inflamatória, que seria as células de defesa do meu corpo, vão atacar o vírus, o coronavírus que está no meu organismo. Então, ele não tem essa vitalidade para conseguir debelar a infecção. Consegue entender? A uhum, resposta imunitária é muito menor. E aí, quando a gente tem um idoso que está com sinais graves da COVID, que seria os sintomas respiratórios, né? Falta de ar e precisar ir para o tubo, ele tem parâmetros vitais, os sinais vitais, temperatura, pressão, na maioria das vezes, ó, não consegue ajustar. E uhum, aí, isso associado ao meio hiperglicêmico, muito açúcar no sangue, eu não vou conseguir fazer com que o meu corpo tenha resposta de defesa. É muito mais difícil eu controlar uma infecção num idoso com diabetes do que um idoso sem o diabetes, por exemplo. Porque automaticamente ele já tem, automaticamente uhum, assim, no sentido, ele já tem essa deficiência instalada. E como é um coronavírus novo, a gente não tem essa resposta. E aí ele vai ter muito mais dificuldade de sair disso. Porque se fosse uma infecção por bactéria que a gente já conhece, a gente utilizaria um antibiótico. E aí seria uhum, fácil a gente conseguir controlar. Mas como se trata de um novo vírus, eu não tenho um medicamento e o meu idoso tem diabetes, e aí ele vai ter uma deficiência da imunidade ainda maior, ele não vai conseguir. Estudos comprovam que cerca de 2 a 7% de idosos que têm diabetes, eles chegam a óbito quando, quando ele tem o Covid-19. Por quê? Porque ele não consegue. Ele é duplamente deprimido nas reservas da imunidade, por uhum. conta desse processo mesmo hiperglicêmico do organismo, não consegue. Fora que a gente tem outros fatores associados, a circulação é toda comprometida, se a gente for pensar nessa parte mesmo, de que eu preciso tirar as células de um lugar, né, do órgão linfóide, para ir debelar a infecção no pulmão, ele precisa circular pelo corpo. Então, a diabetes já vai proporcionar que isso não seja feito da forma mais eficaz. Consegue compreender? Estou Uhum, tentando falar com a linguagem mais clara possível para o pessoal entender. O órgão linfóide é aquele órgão que produz, gente, as célulazinhas de defesa da gente, que a gente chama geralmente de anticorpos, células T. E aí a gente precisa disso no organismo para a gente poder conseguir combater o agente invasor, que é o vírus. uhum. Certo. Entendeu, pessoal? Alguma dúvida? É, com relação à questão pulmonar, lá, porque assim, hoje a gente sabe que quando fala na Covid, fala muito pulmão, né? Pessoas que têm algumas doenças pulmonares, pessoas que, né, foram fumantes. Por que que ter doença no pulmão é algo tão, principalmente para o idoso, né? Quando a gente, na nossa prática, nós tivemos muita experiência, né? Idosos que fumavam, ou então idosos que ainda que fumavam, ou Uhum. que atualmente, naquele momento, ainda estavam fazendo uso.
Por que que ter alguma coisa, alguma doença no pulmão, ele traz uma maior fragilidade para esse idoso? É como se fosse assim. Cada vírus, cada bactéria, eles podem se proliferar em vários órgãos, mas ele sempre tem um órgão que ele gosta mais. E aí, no caso do Covid-19, né, Hum, do coronavírus, o coronavírus ele tem uma afinidade maior pelas células do pulmão. E é por isso que quem tem, né, quem foi fumante, quem já tem um processo de, teve câncer pulmonar, tem DPLC, teve enfisema, tem alguma coisa relacionada à área específica do pulmão, ele vai ter um comprometimento maior. Por quê? Porque ele já tem uma dificuldade. Imagine, o Covid já vem como um corpo estranho, entra nas vias aéreas. Qual é a resposta do meu corpo? Ele vai fazer com que eu crie, né, um muco, que a gente chama de catarro, e esse uhum, muco vai fazer com que a gente tente expelir, né? Então, às vezes, a gente critica o catarro, mas ele está fazendo um bom trabalho. Só que, às vezes a gente não consegue ter uma resposta imunitária suficiente, que é o caso da Covid, porque a gente não conhece ainda esse vírus. E aí eu uhum, tendo um comprometimento pulmonar, eu fumei, aí só tem a metade de um pulmão, às vezes só tem um lobo que está funcionando, tive câncer, já precisei fazer alguma cirurgia específica, ou fiz radioterapia. Você não tem aquele órgão funcionando 100%. uhum, Então, você já tem um processo que vai te complicar o debelamento dessa infecção nesse sentido. Porque, uhum, por exemplo, pessoas asmáticas já vai ter um comprometimento, porque ele já tem as vias aéreas mais estreitinhas. Aí, se uhum, ele for infectado pelo Covid, aí vai ter essa emulsão de muco, ele vai ter uma parada respiratória na hora, porque ele já uhum. tem esse estreitamento, entende? Sim. Então, quanto mais você tiver uma doença relacionada à área pulmonar ou qualquer patologia pregressa que você teve que fazer alguma coisa, tipo tratamento de um câncer, radioterapia, uma quimioterapia, um tumor, fez uma lobotectomia, tirou um pedaço, tudo isso vai comprometer, porque a área Uhum, que o coronavírus gosta, tem mais afinidade, é a área do pulmão. uhum. Então aí vai ser mais complicado debelar. Sim, e aí Bruno colocou até um comentário aqui, Lai, que ele falou assim, Diga. existem alguns estudos que estão pensando na Covid-19 como uma doença hematológica de manifestação secundária pulmonar. Não entendi nada. Pode ser também. É porque, querendo ou não, o vírus ele vai entrar na corrente sanguínea, né? Como ele está Uhum, falando aí, que pode ser uma doença hematológica, ou seja, que atinge o sangue. Só que aí, como o sangue circula, vai passar pelo pulmão e aí vai acometer, como se fosse assim, uhum. a repercussão dele vai ser No no pulmão. pulmão, entende? Entendi, entendi. Isso, os sinais e sintomas, o agravamento que vai ter é Uhum. justamente esse. E aí, Ceissa Brito comentou aqui que tem a questão da obesidade também, né? Que é outro fator de risco para a Covid. Sim, sim. E, incrivelmente que os idosos do Brasil, a maioria a gente vê com obesidade, sobrepeso, circunferência Uhum, abdominal sim. enorme. A maioria não é nem porque quer, é porque realmente a alimentação é rica em carboidrato, rica em cuscuz, em Uhum, farinha de mandioca, em arroz, com feijão. Não tem sim. acesso a um outro tipo de alimentação e acaba mesmo, ao longo dos anos, acumulando essa gordura abdominal, que a gente sabe que é um fator de risco. Uhum, E é um fator de risco também no sentido de que pode gerar placas de ateroma, que são placas de gordura, esse excesso de gordura. E uhum, essa placa de gordura, a depender de onde ela seja instalada, ela vai impedir também que haja, né, o processo inflamatório, que seria o processo de defesa do nosso corpo. E é um uhum. fator de risco porque a gente sabe, se tem má alimentação, automaticamente tem uma baixa imunidade. A gente tem falado muito, Sim. né? Como aumentar a imunidade, como aumentar a imunidade, vamos chupar laranja, vamos comer abacaxi, vamos comer isso, vamos comer aquilo. Porque realmente, eu não tenho, tipo, se eu comprar um monte de vitamina C, eu tô jogando meu dinheiro fora. Uhum, Por quê?
porque aquilo ali é um monte de efervescente cheio de corante que o corpo não vai absorver 40%. Realmente, a imunidade da gente está bem relacionada com a alimentação, fatores estressores, né? A gente vive numa sociedade muito corrida, não tem tempo para Uhum, nada, vive cheio de atividades. Então, esses são fatores sim. também que a gente pode estar colocando como fatores determinantes para ter ou não uma boa imunidade, uma resposta de Uhum. imunidade. Gente, é assim, todo mundo aqui, eu creio que a maioria, né, tem idoso na família, né? E aí, pensando, nas estratégias, né, como a gente falou no início, cada pessoa, ela vai, cada família, ela vai adotar estratégias, né? E eu queria saber o que é que vocês estão fazendo, né, para lidar com os idosinhos de vocês Isso, em casa, Eliane, jogue para né? O que é eles. que, até para trocar mesmo, para que as pessoas saibam e quando a gente troca, né, a gente nos damos conta de coisas que a gente não tinha pensado, né? E essa troca é muito importante, né? Vocês podem colocar aqui no comentário, nos comentários, que as pessoas vão lendo e vão abrindo, né, novas ideias, vamos dizer assim. E lá, tem alguma medida específica para o idoso, para cuidado, ou é mesmo aquela, né, que está sendo propagada, né? Ou existe algum cuidado mais específico para o idoso, Sim, algo é de a prevenção, mesma né? propaganda mesmo, mas sendo que o idoso, se possível, não flexibilizar a parte de sair de casa. Não flexibilizar mesmo, não sair. Não sair e Uhum, não receber visita. A gente também tem sofrido muito, eu tenho visto muito aqui os é vizinhos, meu Deus, verdade. recebido muita visita, gente. Não adianta você não sair de casa e você ficar recebendo visita, Uhum, levando crianças. E não é certo isso. A gente não pode flexibilizar, não. A gente tem que entender que é fácil ficar em casa, vamos ficar em casa. Isso vai passar. uhum. Diga ele. Eu acho que isso de receber visita, o pessoal ele está muito focado em não saia de casa, né? Mas o receber visita é algo que eu acho que ainda não está muito consolidado, né? Da importância de que você, né, se você receber uma visita, essa visita ela pode trazer um risco, né? Quando se trata do idoso, Exatamente. então, pode trazer um risco e consequências desastrosas, né? Você perdeu o seu idoso, você perdeu o seu avô, sua avó, enfim, né? E eu acho que as pessoas E não estão muito ligadas nisso, né? De o risco de você estar na rua e trazer para o seu familiar o vírus, né? Você pode não ter nada, é sempre que eu falo para minha família. A gente é pode não ter nada, a gente isso não que as desenvolve, a gente pessoas não pode, né? entenderam ainda. Uhum, Elas não entenderam isso, ainda. Ah, eu não gripei. Ah, eu não tô tossindo. Ah, eu não tô espirrando. Eu tô bem. Meu isso. amor, a gente tem em casa ó, muitos casos de gente que estava na rua de boa e fez o teste rápido e estava com Covid e estava proliferando para todo mundo. Entende? Uhum, sim. Então, você acha que você não tá, mas você tá, e você tá visitando outras pessoas, entrando em contato com outras pessoas e infelizmente está contaminando elas. Aí, às Uhum, vezes, por exemplo, numa cidade, na minha cidade mesmo, lá em Irecê, aconteceu um primeiro caso, aí ele seguiu o isolamento, ok. Não viu falar mais. Daqui a pouco surgiram 4 casos. E uhum, aí, a gente entende o quê? Como foi isso? uhum, Pessoas que estavam assintomáticas passaram para outras, e como eu falei, como depende da resposta da imunidade de cada um, passou para um, uhum, a pessoa também não teve sintomas, passou para outra, a pessoa não teve sintomas, até uhum, chegar em um que quebrou a barreira, que sentiu que teve realmente algum tipo de sim. sintomatologia. E é isso que é Uhum, complicado. verdade. Monique fez uma ressalva aqui, ela falou que perguntaram sobre o própolis. Ela sugeriu que você falasse um pouquinho sobre as plantas medicinais, fitoterápicas e a cultura do idoso, Ai, né? Os gosto. benefícios e cuidados. Oh, meu Deus. Mas eles Eu gostam, gosto né? muito dessa parte. Inclusive, tenho orientado para todo mundo o uso do própolis. Não vão dizer por aí que eu saí dizendo que o própolis aumenta a imunidade, viu, gente? Mas ele vai contribuir bastante. A gente chama de shots. Você vai acordar de manhã e vai pegar, né, em jejum, 2 dedinhos de água, vai comprar própolis 30%, que é o extrato mesmo do própolis. É, 30%, viu? Não peçam menos. E nem aquele que você compra que tem um sprayzinho. Não, aquele ali é para irritação de garganta. É o que tem o conta-gota mesmo. Aí você pede, eu quero extrato de própolis, 30%. Vai colocar nesses 2 dedinhos de água e vai espremer ou metade de um limão ou um limão todo, vai do seu gosto. E às Uhum, vezes você pode acrescentar uma colherzinha de chá de açafrão ou cúrcuma. Eu não gosto muito de botar esse pozinho, não. Eu tomo só o limão com o própolis mesmo. E
Quem me conhece da residência sabe que eu adoeci muito nesses 2 últimos anos, né? E Uhum, depois que eu comecei a fazer uso do própolis, minha imunidade aumentou, gente, que consideravelmente. Sou prova viva para dizer para vocês. Vale a uhum, pena investir no própolis, no limão, nos chás naturais, do que você ficar dando dinheiro à indústria farmacêutica com vitamina C, né? uhum, Se for sim, comprar, você quiser ter, você pode comprar com arginina, que é um pouquinho mais caro, mas vale mais a pena. uhum. E o uso dos chás, não podem os idosos, não podem os idosos, deixa eles tomar o chazinho deles, as casquinhas. Pois é. É bom, a gente sabe que todos os dias a gente pode tomar o recomendado, viu? Também não vai fazer uso do chá no lugar da água, que aí você vai ter Uhum. comprometimento no fígado. E bebam Mas água, viu, tomando gente? Dê todos água aos os idosinhos. dias, isso, muita água, muita água. É igual a dengue, É. a gente não fala, tome muita água para poder acabar, tirar a dengue do corpo, é exatamente. Fazer muito Uhum. uso de chás e fazer uso da água mesmo, que pode ser uma água aromatizada, caso o seu idoso tenha algum problema para beber água, que a gente sabe que idoso é ruim para beber água. Uhum. Então você pode fazer uma É. água aromatizada, colocar um pauzinho de canela, se ele gostar, cortar o limão com a casca e colocar dentro também. É Uhum. legal. O pepino com limão é ótimo, deixa a água bem fresquinha, é um gosto maravilhoso. Com abacaxi é ótimo. Então vocês podem inventar É. estratégias, né, para estar cuidando do idoso. A outra Isso. questão também que eu acho importante é fazer as atividades físicas, viu, gente? Porque Sim. a gente não tem saída de casa, né, nem para caminhar. E é Uhum. melhor que não saia, principalmente os idosos. Então, se tiver um jardinzinho, ou uma área de circulação no condomínio, ou até mesmo em casa, do quarto para a sala, mas é importante que os idosos eles se mantenham ativos. Porque a gente Isso. sabe que o que a gente não usa é igual quando o povo vai para academia e para de ir, né? Depois fica tudo É. mole. Realmente, porque se a gente para de usar a Uhum. musculatura, o que é que tende? Ela ficar mais flácida, né? Então, não É. no sentido estético, mas no sentido de saúde mesmo. É bom tentar manter as atividades, Uhum. ver uns vídeos de pilates. Eu não estou dizendo que isso substitui a orientação de um profissional. Viu, viu, fisioterapeutas? Não me matem. Mas é bom manter os exercícios regulares mesmo, que a Sim. gente sabe que isso também vai contribuir na imunidade. Hannah está perguntando aqui, como enfrentar o isolamento social com saúde mental e saúde cognitiva, né? Eu acho que Peraí, amor, essa é uma cortou. pergunta. Oi, voltou? Cortou, vá, fale. A Hannah perguntou como enfrentar, né, esse isolamento social com saúde mental e saúde cognitiva. Eu acho Oh, que. mas essa parte é para Lai, você. tá me ouvindo? Oi. É, é, Menina, é, tá vai. travando. A sua tá rodando aqui. Eu acho que cada família, né, ela tem suas estratégias de lidar com esse momento. Eu acho que o apoio familiar é muito importante, né? O vínculo é muito importante, né? O idoso se sentir cuidado, se sentir ouvido, né? Ele ajuda muito nessa questão, né? Eu acho que assim, o idoso agora, por exemplo, eu falando por minha mãe ela fica muito apreensiva, ela fica com muito medo, né? Imagine para esse idoso como grupo de risco e os profissionais de saúde que estão na linha de frente, essa pressão psicológica, né? É muito difícil saber que você pode adquirir essa doença e você pode não sobreviver, né? Para um idoso que tem uma doença crônica, esse fator, né, esse risco ele aumenta. Então, é, estar perto, é estar junto nesse momento. E para a saúde cognitiva mesmo é realizar Uhum. atividades, é buscar formas de ativar, né, a cognição desse idoso, jogos antigos, músicas antigas, jogar dominó, Isso. jogar baralho, quebra-cabeça, né, tudo isso Palavras ajuda, né? cruzadas, Quando a gente da pensa em um memória. idoso, né, quando a gente pensa em um idoso que tem uma rede familiar ali próxima, e o idoso que não tem, né? Existe hoje a tecnologia que pode ajudar nisso, né? Como Uhum. alguém colocou no comentário aqui agora, que tem só uma pessoa cuidando do familiar idoso e os outros é só online, né? Muito bem, é essa a ideia, é que tem uma pessoa que esteja ali cuidando e os outros seja esse contato mais
né, a distância, né? Porque o isolamento é social e não afetivo. A gente tem que ter isso em mente, é um isolamento social e não Isso. afetivo, né? E muitos idosos têm se queixado, né, dessa parte, de se sentirem Isso. tristes, às vezes abandonados, principalmente aqueles que tinham a casa cheia, né? A avó do meu Uhum, noivo mesmo tinha a casa cheia, não era só final de semana, não, era o tempo todo gente lá, então ela sentiu muito. E aí uma das uhum, estratégias é realmente a chamada de vídeo, e às vezes, quando a saudade bate mais, os meninos vão lá, né, as visitas, de máscara, mas não entram dentro de casa. Eles botam a cara na janela, conversam, mandam um beijo, vivem uhum, um tempo bem limitado e saem, porque aí ela se sente uhum, mesmo afagada, abraçada, não sente que está só. Então uhum. é da união da família, de criar estratégias mesmo para tentar minimizar esse distanciamento que acaba batendo na gente, imagine nos idosos, né? Uhum, sim. Michaela colocou um comentário aqui que a pimenta nesse shot de própolis aumenta 1000% a ação anti-inflamatória do açafrão. Olha que beleza, nós temos a participação de uma nutricionista, viu, gente? Que É bom, isso aí, aí, ó, você muito já bem. acrescenta, já vou acrescentar no meu. Isso Muito aí. bom. Deixa eu ver se tem algum. Nós estamos já nos 10 minutos finais. Acho que assim, os sinais e sintomas, né, no idoso tem alguma diferença? Lá eu é a mesma, né? Eu acho que também depende Não, muito do que ele já tenha, né, de doença de base também talvez interfira isso. nisso, não é isso? O que ele já tem de doença de base e da forma que ele vai ter, porque pode ser uma gripezinha, como disse o nosso presidente, mas Uhum, pode ser também sinais de agravo, né? Que pode ser, como uhum, reconhecer os sinais de agravo? A gente pode pensar numa falta de ar, um aumento da respiração, ele começa a ficar ofegante, ele começa a usar a musculatura acessória. O que é a musculatura acessória? A gente vê uhum, o afundamento das clavículas, das costelas, então é fácil de você identificar. Às vezes o idoso ele pode estar apenas ansioso, isso já pode levar ele a ter uma dificuldade da respiração, né? Mas uhum, é importante a gente estar observando isso. Quem tiver um oxímetro ou tiver acesso aí a uma unidade de saúde, pedir para que que vá ter uma avaliação em domicílio, é bom, porque a gente sabe que é um momento em que você precisa ter uma ajuda de um serviço de saúde. Outra situação uhum, também é ver as unhas que podem estar roxeadas também, os lábios podem estar sim, roxeados, é sinônimo de que ele está tendo uma insuficiência de O2. Então, esses casos, ótimo. Laís, eu faço o quê? Chama o SAMU, bota no carro, leva para a unidade mais próxima que você Uhum, tiver, porque são sinais de agravo. Não se trata só de espirro, coriza, tosse, né? A gente uhum, sabe que a febre era um fator determinante, hoje em dia já não é. Em Morro do sim, essa é quentinha, viu, gente? De ontem. Em Morro do Chapéu, teve um paciente com Covid-19 confirmado, não foi uhum. por teste rápido, fez o teste sanguíneo mesmo. E sabe o que ele tinha de sinais e sintomas? Ele só tinha umas placas, que foi Placas? considerado placas vermelhas. Foi Sim. considerado doença enxantemática, doença da pele inespecífica. E aí, Uhum, por fim, falaram, já que a gente está fazendo o teste de todo mundo, vamos fazer. E aí fez o teste e ele estava com Covid-19 sem apresentar nenhum sintoma clássico. Então não dá para a gente uhum, mascarar, dizer, rotular no caso, é esse sintoma e esse sintoma não. Ela pode se comportar de várias formas, independente uhum, é, de região, de lugar, a gente vê que ele tem sofrido mutações, o vírus, e tem agido de diversas formas. Então, a minha orientação é fique em casa, conscientize seu idoso e sim. faça sua parte mesmo. Também fique em casa, só saia em casa de necessidade, use sua máscara, use seu álcool gel, use as medidas. A gente sabe que a gente tem uma mania de espirrar na mão, mas a gente tem que começar a mudar nossos hábitos, né? Entrar em casa sem deixar os calçados lá do lado de fora. Eu tava pensando esses dias, gente, isso são coisas básicas, higienizar o Sim, celular. Por que que a sim. gente não faz isso diariamente? Precisou a gente ter uma pandemia para poder falar de coisas básicas, realmente, porque a gente Uhum, deixava essas questões de saúde, de limpeza mesmo, questões sanitárias básicas, a gente deixava realmente de lado. Eu espero que haja mesmo um despertamento e que a gente mude de conduta mesmo, como forma de hábitos de vida mesmo. A gente associa isso à nossa cultura agora.
Sim, eu acho que É isso. é importante, né, a conscientização com relação a eu não, eu acho que o importante é isso. Eu posso não desenvolver, mas o meu idoso ele pode sofrer muito com isso, né? Exato. Pensar naquela pessoa que está em casa, pensar naquela pessoa, naquele vizinho, né, que está também, Aquele né, em vizinho. casa e você pode, né, você está sem a máscara e você acaba, né, fazendo com que esse vírus chegue até esse idoso. Acho que o importante é sempre levar Menina, em estou consideração o emocionada com outro. esses comentários. Ai, foi Eu acho maravilhoso, gente. que a gente tem, eu acho que dá pra gente fazer, vamos pensar em outra live, eu acho que fica muito, é muita coisa para falar em pouco tempo. Mas eu Uhum. acho que o importante é levar em consideração aquele idoso que pode estar próximo da gente e a gente não está se dando conta, né, do Uhum. risco que a gente está E colocando não só o idoso, aquele né? idoso. Sim, A gente está sim, falando do foco hoje o idoso, mas a gente isso. sabe que tem pessoas que também fazem parte de risco. Tem pessoas Tá falhando lá. Monique, vamos fazer com você a próxima, viu? Muito bem. Vamos falar sobre idoso com Monique agora. Lai, tá me ouvindo? que tô. Então é isso, gente. Lá você falou algumas coisas e estava falhando a sua fala, a sua voz. Não, eu estava Você falando que poderia a repetir gente para não a gente precisa fechar? focar. Uhum. Eu estava falando que a gente não precisa focar só no idoso, né? Hoje a gente estava Uhum, falando propriamente do idoso como grupo de risco, mas tem várias outras pessoas que estão no grupo de risco, ou por ter alguma doença crônica, ou alguma doença autoimune, ou porque já tem mais, né? Já tem gravidez, ou é da linha de frente. A gente tem que pensar uhum. nessas pessoas. Então, se prevenir pensando em mim e também se prevenir pensando no próximo, né? Isso, isso. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês, as meninas da residência, as nossas tutoras também estavam aí. Obrigada. Já deu, Leidiane, foi? Monique, todo mundo já, minha filha. Daqui a pouco o Instagram já começa a cortar. Vamos combinar Obrigada assim. pela participação, Monique, gente. você é a próxima, viu? Bruno, obrigada pela sua participação, Monique, a viu? próxima a Carlinha, você. obrigada. As meninas Lídia também, e Larissa e aliás, a Camila falaram que R2, eu não sou estavam R2, conseguindo né? entrar. Mas como a gente vai fazer outras, elas participam. Pronto, Viu? fechou. Um beijo, gente. Obrigada. Laifa, dá um sorriso aí Obrigada para tirar um mesmo, print. galera. Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo. Outra. Foi? Pronto. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, viu? galera. Tchau. Tchau, Lau. Obrigada, viu, Lai? Por nada, amor. Foi Tchau, ótimo. tchau. Tchau.